Fala, concurseiro e concurseira! Vamos aqui para mais um assunto de hoje. Vamos falar sobre o novo financiamento da atenção primária à saúde, Portaria 3493 de 2024. Isso aqui é uma atualização do SUS, então é bom você saber, tá? Ver e rever antes de ir para a prova. Eu sou a professora Ângela Borges e vem comigo que eu te explico. Primeiramente, o que mudou, tá? Porque aqui é um novo financiamento. Então, o que é que você precisa estar entendendo? Só vou pegar aqui minha canetinha. Pronto, vamos lá. Que no formato anterior de financiamento, as equipes de saúde da família, no caso, as equipes que trabalham na atenção básica, elas eram pagas por número de pessoas credenciadas na atenção primária. Então, quanto mais pessoas, mais usuários do SUS você cadastrasse, mais aquela unidade recebia, mais aquela equipe saúde da família, ou equipe de atenção primária recebia. Então, era por número cadastrado de usuário, de pessoas que utilizavam o SUS. Sendo que isso não significa que as pessoas eram de fato acompanhadas pelos profissionais. Então, assim, o que é que o Ministério da Saúde, ao lançar este novo financiamento da APS, ele verificou? Verificou o seguinte, que o fato de ter pessoas cadastradas naquela unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família, não queria dizer que eram realmente acompanhadas pelos profissionais da equipe, entende? Então, eles queriam modificar esta realidade. E assim nasceu este novo financiamento da atenção primária à saúde. Porque com este novo modelo, o que é que acontece? As equipes de saúde da família, as equipes de atenção primária, que são as equipes que trabalham na atenção básica, elas podem receber de acordo com o número de pessoas acompanhadas por cada equipe. E esta portaria, ela tem algo bem interessante, porque ela vai limitar o número de pessoas acompanhadas pelas equipes. Então, a equipe com este novo modelo não vai receber com quantidade de pessoas credenciadas, mas sim com a quantidade limitada. Então, você só vai receber se você tiver tanto. Se ultrapassar, você não vai receber, entende? Então, ele mudou esse contexto. E por que ele mudou esse contexto? Porque na área da saúde, a gente não quer apenas pessoas credenciadas no SUS. A gente quer que as pessoas elas sejam credenciadas, é claro, mas também sejam acompanhadas. Tem um atendimento de qualidade. Então, não adianta você encher uma equipe saúde da família, uma equipe de atenção primária com vários usuários e aquela equipe não ter a capacidade de estar acompanhando todo mundo. Então, este novo modelo traz justamente essa ideia. Olha só, credenciar é importante, mas acompanhar é melhor ainda. Então, a partir de 2024, a gente tem este novo financiamento da atenção primária à saúde. Então, este financiamento aqui anterior, não existe mais. E ele está sendo substituído com o novo financiamento da APS que a gente vai estudar agora. Aqui eu tirei o print da tela da portaria 3493 de 2024 e essa portaria, ela vai alterar uma portaria do número 6 de 2017. Aí, Ângela, que portaria é essa daqui? Gente, nada mais é do que a Política Nacional de Atenção Básica, é a PNAB, porque se você pegar a PNAB para poder estar estudando, você vai ver que ela tem, né, várias seções, e uma das seções é justamente falando sobre como vai ser o financiamento da atenção primária à saúde.
Então, esta nova portaria 3493 de 2024 altera a portaria número 6, que consta lá na PNAB, que foi publicada em 2017, para poder instituir, ou seja, criar aí uma nova metodologia de cofinanciamento federal do piso, que vai ser o valor repassado para a atenção primária à saúde no âmbito do SUS. Uma coisa que é importante você estar lembrando é essa palavrinha aqui, ó, cofinanciamento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o governo federal, ele vai ajudar os municípios a implementar e a continuar realizando ações e serviços na atenção primária à saúde. Não vai ser o governo federal o único responsável pelo financiamento. Então, aqui, ó, é cofinanciamento. Então, você vai ter o governo federal que vai liberar esse dinheiro para os municípios, sendo que os municípios também precisam liberar o dinheiro para poder financiar a atenção primária à saúde aqui no Brasil, certo? Então, esta portaria fala de cofinanciamento do governo federal. E vamos lá. Quando a gente fala deste novo financiamento da atenção primária à saúde, a gente vai ter que lembrar dos componentes. Ao todo, são 6 componentes, ou seja, vão ser 6 maneiras em que o governo federal vai investir o dinheiro na atenção primária à saúde. Então, a gente vai ter aqui o componente fixo e recurso de implementação. Outro componente de vínculo e acompanhamento territorial. Um outro componente de qualidade. Quarto componente, que é o componente da implantação e manutenção de programas, serviços profissionais e outras composições de equipes que atuam na atenção primária à saúde. Quinto componente para atenção de saúde bucal, lembrando que isso aqui foi uma atualização da legislação Lei 8080 de 1990, no ano passado, em que colocou na legislação algo que não tinha escrito ainda, que era uma atenção especial para a saúde bucal. É por isso que neste novo financiamento da APS, a gente tem um componente exclusivo só de atenção à saúde bucal. E o último componente que a gente tem é o componente per capita de base populacional para as ações no âmbito da atenção primária à saúde. Não se preocupe que eu vou te explicar cada um desses componentes. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar do componente fixo e recursos de implantação. O que é que significa esses dois? Componente fixo vai ser o valor fixo a ser recebido mensalmente por cada equipe de saúde da família e equipe de atenção primária que o município tem. Então, a gente sabe que o município ele é o principal responsável por executar as ações e serviços de atenção básica, tá? Então, quem fica responsável pela atenção básica é o governo municipal. E o que é que acontece? Na atenção básica, a gente sabe que tem vários tipos de equipes, principalmente as equipes de saúde da família e a equipe de atenção primária. Quando eu estou falando do componente fixo, vai ser o valor fixo que esse município vai receber por cada equipe saúde da família e por cada equipe de atenção primária que ela tem, tá? Então, o governo federal vai ficar mandando, é tipo uma mesada mesmo, ó, vai ficar mandando aquele valor todo mês, por isso que eu chamo componente fixo. Todo mês eu vou receber aquele valor do governo federal. Mas, Ângela, qual vai ser o valor? Porque a gente sabe que tem município e tem município. Tem município que você tem grande quantidade de pessoas, tem município que tem uma quantidade menor. Tem município que você tem uma vulnerabilidade socioeconômica muito grande. Tem outros que conseguem sobreviver ali porque são municípios ricos, né? Vamos colocar aqui como os municípios ricos as
os municípios que são capitais. Então, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, são aqueles municípios que, como são municípios capitais, o que é que acontece? Eles têm um dinheiro a mais do que os outros municípios dentro daquele estado. Então, assim, esse valor fixo mensal que vai ser repassado pelo governo federal vai ser conforme extrato. Mas antes de eu falar isso, o que é que você precisa estar lembrando? Que para receber esse valor, o município vai ser avaliado de acordo com um índice que eu chamo de Índice de Equidade e Vulnerabilidade Social. Então, vai se fazer uma avaliação de cada município que existe aqui no Brasil. Lembrando que, pelo IBGE, o Brasil tem mais de 5.000 municípios. E esses 5.000 municípios vão ser avaliados aí de acordo com o Índice de Equidade e Vulnerabilidade. E por que eu preciso desse índice? Por causa do seguinte: quanto menor o índice de equidade e vulnerabilidade que o município tiver, maior será a estratificação e maior será o valor recebido. Então, o valor que cada município vai receber vai ser conforme a estratificação, a classificação do município, que pode ser classificado em extrato 1, extrato 2, extrato 3, extrato 4, sendo que essa estratificação significa o seguinte: quanto maior a gente tem aí o índice de equidade e vulnerabilidade social, ou seja, falta de equidade e muita vulnerabilidade social, eu preciso de uma atenção maior nesses municípios. E por isso eu vou estratificar ele, tá? Como estratificação 1. Então, se eu tenho um município que tem uma vulnerabilidade muito socioeconômica, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de uma atenção especial. Aquele município precisa receber mais benefício, mais financiamento do governo federal, justamente porque ele tem essa vulnerabilidade ali socioeconômica. Então, esta classificação dos municípios vai ser aí através desses extratos, sendo que o extrato 1 vai ser aquele tipo de extrato em que vai ter um índice de equidade e vulnerabilidade muito alta, ou seja, é aquela que você precisa ter mais atenção. Então, ele vai receber mais. Já o extrato 2, a vulnerabilidade diminui. Porém, você precisa também de uma atenção especial. No extrato 3, a vulnerabilidade, esse índice de equidade e vulnerabilidade é menor. E no extrato 4 é menor ainda. Então, você pode perceber que o extrato 1, a equipe saúde da família, a equipe de atenção primária de 30 horas semanais e a equipe de atenção primária de 20 horas semanais receberá mais. Olha aqui, ó, vai receber 18 mil, vai receber 10.800 se for equipe de atenção primária e 7.200 se for equipe de atenção primária de 20 horas semanais. Então, isso daqui é no extrato 1. Já no extrato 2, eu diminuo o valor. Então, quando é uma equipe de saúde da família, vai receber um valor fixo aí mensal de 16 mil. Lembrando que é cada equipe de saúde da família que aquele município tem. Se for uma equipe de atenção primária de 30 horas semanais, vai receber 9.600. Se for equipe de atenção primária de 20 horas semanais, vai receber 6.400. E assim sucessivamente. Aqui está o valor de cada um deles. Então, quando eu estou falando de componente fixo, vai ser o valor fixo mensal que a equipe saúde da família e a equipe de atenção primária, elas vão receber do governo federal. Ok, minha gente? E lembrar que quanto é, Ângela, que o município de fato vai receber, isso aí é de acordo com o índice de equidade e vulnerabilidade. Lembrando que quanto
menor o índice de vulnerabilidade, ou seja, se aquele município tem muita vulnerabilidade socioeconômica, maior vai ser a estratificação, então ela vai estar dentro de uma estratificação 1 e maior vai ser o valor recebido. Passei. Já quando eu estou falando de recurso de implantação, primeiro, esse aqui ainda continua do primeiro componente. Lembrando que o primeiro componente é o valor fixo e o recurso de implantação. Esse recurso de implantação nada mais é do que um valor único que será repassado ao município no ato da criação das seguintes equipes: equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal e equipe multiprofissional conhecida como NASF-AB. Então, esse recurso aqui de implantação já está dizendo, ó, é criação. Quando o município vai criar uma equipe de saúde da família, criar uma equipe de atenção primária, criar uma equipe de saúde bucal e criar uma equipe multiprofissional. Lembrar, tá, que é um valor único, ele recebe ali de vez para poder fazer essa criação. E quando eu estou falando desse recurso para poder implantar essa nova equipe no município, você vai receber um valor. Se eu for criar uma equipe de saúde da família, eu vou receber um valor de 30 mil. Para poder criar, tá? Um valor único. Se eu for criar uma equipe de atenção primária de 30 horas semanais, eu vou receber esse valor aqui, ó, de 16.800. Já se eu vou criar uma equipe de atenção primária de 20 horas semanais, eu vou receber esse valor aqui de 10.800. Se eu for criar aqui uma equipe de saúde bucal, eu vou receber esse valor aqui de 14 mil. Já se eu for criar uma equipe multiprofissional ampliada, eu vou receber esse valor aqui de 36 mil. Se eu for criar uma equipe multiprofissional complementar, eu já recebo um valor único de 24 mil. E se eu for criar uma equipe multiprofissional estratégica, eu recebo também um valor único de 12 mil. Então, cada equipe da atenção básica receberá um valor, tá? E esse valor é esse daqui. Passei. Vamos para agora o segundo componente que a gente tem, que é o componente de vínculo e acompanhamento territorial. Vamos saber o que é que se trata aqui desse componente de vínculo e acompanhamento territorial. Qual é o objetivo desse componente? O Ministério da Saúde, ele vai querer acompanhar, tá? Se cada equipe da saúde da família, equipe de atenção primária, está de fato acompanhando as pessoas cadastradas. Então, aqui é uma maneira do Ministério da Saúde observar se de fato as pessoas, elas estão sendo acompanhadas mesmo. Se essas pessoas, elas estão tendo as ações e serviços de saúde que constam lá na Política Nacional de Atenção Básica. Mas, Ângela, como é que o Ministério da Saúde vai conseguir acompanhar estas equipes? Será através de consulta com o usuário. Gente, como assim? Como é que isso funciona? Ele vai dar um jeito de entrar em contato com o usuário, tá, do SUS, para poder saber se de fato aquela equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, está acompanhando aquele usuário. Então, vai ser através de uma pesquisa de satisfação, vai ser através de um telefonema, a gente não sabe. Mas o Ministério da Saúde vai aí acompanhar cada equipe, tá? Vai acompanhar para poder verificar se de fato o usuário ele está sendo acompanhado. Porque lembrando, qual é a principal mudança, né, de pensamento entre o financiamento da atenção primária anterior para o financiamento da atenção primária atual? É justamente o seguinte, que na anterior, o que é que você tinha? Muito cadastro. Então, as equipes, aí o gestor municipal estava cadastrando as pessoas, os usuários do SUS, porém não estava acompanhando de fato. Então, só estava cadastrando, mas não estava acompanhando.
nesta mudança aqui de financiamento, o que é que o Ministério da Saúde ele quer? Ele quer que acompanhe essas pessoas. Então, assim, não basta você cadastrar, você precisa acompanhar, você precisa verificar essas pessoas, você precisa verificar se está tendo as ações e serviços de saúde prestada para aquela comunidade. Entende? Então, o Ministério da Saúde vai fazer esse acompanhamento, só que esse acompanhamento da equipe vai ser com base na consulta ao usuário. E temos mais uma outra tabela. Esta tabela aqui é muito interessante. Por quê? Porque fala da faixa de pessoas vinculadas e acompanhadas pela equipe de atenção básica no SUS. É o seguinte, cada equipe saúde da família, equipe de atenção primária de 30 horas semanais e equipe de atenção primária de 20 horas semanais vai ter um limite máximo de pessoas vinculadas àquela equipe. Então, assim, por isso que eu tô falando para vocês, não adianta o gestor municipal cadastrar o usuário se você não tiver equipe suficiente para poder acompanhar aquelas pessoas, tá? Porque esse novo financiamento, o que é que ele quer? Ele quer que a equipe acompanhe as pessoas e não apenas cadastre. É isso que ele quer, é esse tipo de mentalidade, tá? Que o Ministério da Saúde quer fazer através desse novo financiamento da APS. Então, o que é que a gente tem? Cada equipe dessa vai ter um valor para poder... Na verdade, não é nem um valor, mas é a quantidade de pessoas cadastradas, vinculadas a cada uma dessas equipes. E essas pessoas vinculadas vai conforme o porte populacional, ou seja, a quantidade de habitantes que existe dentro daquele município. Vamos pegar aqui, por exemplo, inclusive, essa faixa aqui de porte populacional é dividido também em 4. Você vai ter faixa 1, que vai ser município de até 20 mil habitantes. Faixa 2, que será município que vai ter aí entre 20 a 50 mil habitantes. Faixa 3, em que você vai ter aí um município que tem entre 50 a 100 mil habitantes. E faixa 4, que vai ser aquele tipo de município que vai ter acima de 100 mil habitantes. Então, esse porte populacional, que é a quantidade de habitantes dentro do município, vai ser conforme a faixa, tá? De quantidade de pessoas que moram naquele município. E de acordo com a quantidade populacional, cada equipe, seja ela equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária, vai ter um número de pessoas que ela vai precisar acompanhar. Vamos ver aqui, ó. Na faixa 1, uma equipe saúde da família vai acompanhar aí entre 2.000 até 3.000 pessoas, ó. Limite máximo. Então, você vai ter aqui, ó, até 3.000 pessoas. Então, cada equipe saúde da família, dentro de um município que tem aí até 20 mil habitantes, essa equipe vai acompanhar até 3.000 pessoas. Se for na faixa 2, vai acompanhar até 3.700 pessoas. Se for na faixa 3, vai acompanhar até 4.125 pessoas. E se for na faixa 4, ou seja, um município que tem mais de 100 mil habitantes, a equipe saúde da família vai poder acompanhar até 4.500 pessoas. Ok, minha gente? Isso aqui é equipe saúde da família. Se for equipe de atenção primária de 30 horas semanais, se for na faixa 1, 2.250, faixa 2, 2.813, faixa 3, 3.095 pessoas, faixa 4, 3.375 pessoas. Já a equipe de atenção primária de 20 horas semanais, a gente vai ter aqui na faixa 1, 1.500 pessoas.
limite máximo, tá? Na faixa 2, limite máximo 1.875 pessoas, ou seja, cada equipe de atenção primária de 20 horas semanais vai ter que acompanhar aí até 1.875 pessoas se o município for faixa 2, que é acima de 20 mil até 50 mil habitantes. Já quando eu tô falando da faixa 3, a equipe de atenção primária à saúde de 20 horas semanais vai acompanhar aí até 2.063 pessoas. E na faixa 4, que é acima de 100 mil habitantes, a equipe de atenção primária à saúde de 20 horas semanais vai acompanhar aí um limite máximo de pessoas cadastradas, 2.250 pessoas. Certo, minha gente? Então, esse aqui é o componente de vínculo e acompanhamento territorial. Ainda falando disso, se lembra que eu falei com vocês que o Ministério da Saúde vai entrar em contato com o usuário para saber se de fato ele está sendo acompanhado, né? Então, assim, dentro dessas perguntas que o Ministério da Saúde vai fazer, né, ele vai falando, vai alimentando ali o sistema e depois vai receber uma nota final. Ou seja, vai ser a classificação daquela equipe saúde da família ou da equipe de atenção primária. Nesta classificação, a equipe pode ter uma classificação, uma nota de ótimo, bom, suficiente e regular. Então, ele vai ter aí esse tipo de nota. E conforme a nota que esta equipe receber, ela recebe também um incentivo financeiro. O que é que isso quer dizer? Se for uma equipe saúde da família e essa equipe saúde da família recebeu aqui uma nota ótima, então ela vai receber do governo federal um incentivo financeiro de R$8.000. Então, toda vez que ela tiver uma nota, uma classificação como ótima, ela recebe um incentivo financeiro de R$8.000. Se a equipe saúde da família tiver uma nota, um desempenho bom, ela recebe R$6.000. Se for uma nota suficiente, ela recebe R$4.000. Já se a nota não for tão boa assim, for uma nota regular, ela recebe R$2.000. Lembrando, isso é cada equipe saúde da família. Já a equipe de atenção primária de 30 horas semanais também vai ser classificada, né? Vai ter uma nota. Se ela tiver uma nota ótima, recebe R$4.000. Se ela tiver uma nota boa, vai receber R$3.000. Se ela tiver uma nota considerada suficiente, recebe R$2.000. E se ela receber uma nota não tão boa assim, vai ser uma nota regular, ela recebe R$1.000. Tá? Então, cada equipe de atenção primária que o município tenha de 30 horas semanais vai receber aí esse incentivo financeiro do governo federal conforme a classificação de nota. E quando eu estiver falando de equipe de atenção primária de 20 horas semanais, ela também vai receber conforme essa classificação. Se ela tiver uma nota ótima, recebe R$3.000. Se tiver uma nota boa, vai receber aí 2.250. Uma nota suficiente, 1.500. E uma nota regular que não é tão boa assim, R$750. Mas você pode perceber que, independente do tipo de nota, vai receber o dinheiro da mesma forma. Sendo que, quanto melhor a nota, mais dinheiro aquela equipe irá receber. Sendo que esse tipo de nota é conforme a nota que o usuário vai dar, tá? Lembrando que o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar ao usuário para poder saber essa classificação. Certo, minha gente? Então, aqui é o componente 2. Vamos agora falar do componente 3, que é o componente de qualidade. O que é que significa isso? O componente de qualidade tem como o objetivo incentivar a melhoria de acesso e qualidade dos serviços ofertados na atenção primária. Ou seja, a gente tem na atenção primária à saúde
vários tipos de ações e serviços de saúde, tá? Então, a gente tem aqui as áreas temáticas que são ofertadas pela atenção primária à saúde e a equipe que vai realizar esse tipo de área temática. Então, a gente vai ter aqui, ó, acesso e integralidade, cuidado na saúde da mulher, cuidado aí da gestante e puerpera, cuidado do desenvolvimento infantil, cuidado da pessoa com diabetes, cuidado da pessoa com hipertensão, cuidado da pessoa idosa, primeira consulta programada. Outra forma aqui de serviços e acesso, tratamentos concluídos, porque tem muita gente que inicia o tratamento na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família, mas não conclui esse tratamento. Então, lembra que neste novo financiamento, o que é que o Ministério da Saúde ele quer? Ele quer pessoas cadastradas, mas também o acompanhamento dessas pessoas. Então, não adianta um usuário iniciar o tratamento e não concluir. Ele precisa concluir. E para isso, a equipe de saúde da família, a equipe de atenção primária precisa estar ali verificando se fulano de tal apareceu para poder concluir seu tratamento. E se não apareceu por quê? Entende? Então, isso também precisa ser aí verificado. E o governo federal, o Ministério da Saúde, ele vai entrar com incentivo financeiro para que as equipes, equipe de saúde bucal, equipe de atenção primária, equipe multiprofissional, equipe de saúde da família, eles verifiquem essa área temática, entende? Então, por isso que a gente chama de componente de qualidade. Outro tipo aqui de área temática, taxa de exodontia. Isso aqui é para vocês aí, ó, da odontólogos. Lembra que a gente tem uma atenção voltada para a saúde bucal. Então, com relação à saúde bucal, essa questão do tratamento concluído, tratamento iniciado, tratamento concluído é muito importante, tá? Escovação supervisionada, também é um tipo de área temática. Proporção de procedimentos preventivos. Já que com relação aqui, equipe multiprofissional, qual é a área temática dela? Tratamento restaurador atraumático, cuidado compartilhado da pessoa acompanhada, ações interprofissionais realizadas, comunicação entre equipe multiprofissional e outras equipes e resolutividade do cuidado da equipe multiprofissional. Então, você pode ver que a gente tem vários tipos de área temática e a gente tem também a equipe que vai ficar aí responsável. Então, você tem a equipe multiprofissional e essa equipe multiprofissional vai ficar responsável. Já quando eu tô falando de equipe de saúde bucal, ele vai ter também a sua área temática para poder ter aí esse incentivo financeiro para garantir aí uma melhora de acesso e qualidade de serviço ofertado, assim como equipe aqui de saúde da família e equipe de atenção primária. Então, cada equipe que trabalha na atenção primária à saúde terá aí sua área temática, bem como incentivo financeiro do governo federal para poder incentivar a melhoria de acesso e qualidade dos serviços ofertados. Próximo componente que a gente tem aqui é o componente para implantação e manutenção de programas, serviços profissionais e outras composições de equipes que atuam na atenção primária à saúde. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o governo federal vai incentivar financeiramente o gestor municipal que for fazer aí a implementação e a manutenção de programas, de serviço, contratação de profissional e etc, tá? Então, a gente tem aqui uma lista de implementação e manutenção de programas, de serviço, de contratação de profissional, né, para poder compor aí a equipe, e isso tudo o governo federal vai incentivar financeiramente o gestor municipal. Então, se o gestor municipal for fazer uma criação de equipe
multiprofissional, por exemplo. Então, a gente vai ter o quê? O governo federal incentivando financeiramente que, de fato, aquele gestor municipal crie a equipe multiprofissional, assim como criação de equipe de consultório de rua, assim como criação de unidade básica de saúde fluvial, assim como criação de equipe de atenção primária prisional, assim como para entes federativos responsáveis pela gestão de ações de atenção integral à saúde do adolescente em situação de privação de liberdade, assim como incentivar os municípios com equipe de saúde integrada a programa de residência uniprofissional e multiprofissional na atenção primária à saúde, assim como criação de programas saúde na escola, incentivo também financeiro no custeio e implementação de ações de atividade física no âmbito da atenção primária à saúde, contratação de profissional microscopistas, isso aqui é novo, estratégia de agentes comunitários de saúde, então aqui é fazer a criação, contratação de mais ACs, que é o agente comunitário de saúde, criação de outros programas, serviços, contratação de profissional e criação aí de equipes que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico pelo Ministério da Saúde. E, claro, tem também a questão do apoio, tá, em relação à saúde bucal nos territórios. Com relação a essa atenção à saúde bucal, se lembra que a gente tem um componente exclusivo para ele, que é um componente para a atenção à saúde bucal. Então, o objetivo nada mais é do que incentivar e apoiar financeiramente as ações de saúde bucal. Quais são essas ações? Criação de equipe de saúde bucal, criação de unidades odontológicas móveis, criação de centro de especialidades odontológicas, criação de laboratórios regionais de prótese dentária e criação dos serviços de especialidade em saúde bucal. Então, com relação ao componente para atenção de saúde bucal, o Ministério da Saúde também vai incentivar financeiramente que os municípios realizem ações e serviços e contratação de profissionais de saúde bucal. E a gente tem aqui o componente, que é o último sexto, que é o componente per capita de base populacional de ações no âmbito da atenção primária à saúde. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o governo federal vai incentivar aí financeiramente com base em critério populacional. Então, como é que vai ser isso, pelo amor de Deus? Vou só trocar aqui minha canetinha que eu vou te explicar como é que isso vai funcionar. O cálculo do componente demográfico de base municipal e distrital para as ações no âmbito da atenção primária vai considerar a estimativa populacional dos municípios e Distrito Federal divulgado pelo IBGE ou pelo Censo Demográfico do IBGE, o que for o mais recente. O que é que isso quer dizer? Vai ser aquele valor em que o governo federal vai enviar para os municípios. Só que esse valor vai ser com base no critério da população, ou seja, a quantidade de pessoas que existe naquela população. E para que o Ministério da Saúde ele envie o dinheiro com base nessa per capita aí de base populacional, ele vai utilizar os dados do IBGE para poder verificar a quantidade de pessoas que existe dentro daquele território, dentro daquele município, tá? Então é isso que esse componente per capita quer dizer. E atenção, atenção, atenção. O valor de cada município
ainda não foi informado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente não sabe. Lembrando que, de acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Mas quanto é, Ângela, que de fato cada município vai receber, a gente não sabe ainda, porque não foi divulgado. Mas sabemos que existe esse componente aí, que é o componente per capita de base populacional, em que vai verificar, de acordo com os dados do IBGE, qual é a quantidade de pessoas que moram naquele município, e conforme a quantidade, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que vai haver um incentivo financeiro dentro daquilo que você tem de quantidade de pessoas no seu município. Exemplo, Salvador. Salvador tem mais de 2 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE de 2022. Aqui foi o censo. Então, verificou-se que Salvador tem mais de 2 milhões de habitantes. Dentro da classificação de faixa populacional, Salvador se encaixa na faixa 4, que é acima de 100 mil habitantes. Esse tipo de classificação também é de acordo com o IBGE, tá? Por isso que o Ministério da Saúde vai utilizar a base de dados do IBGE. Sendo que a gente não sabe quanto é que Salvador vai receber. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ele não disse ainda, mas vai ser desta forma aqui, do jeito que eu coloquei para vocês. Claro que vai ser algo mais complexo, mas isso aí é com relação ao gestor municipal. Mas assim, só a base de informação para a sua prova é esse tipo de pensamento. Quando eu estou falando de componente per capita de base populacional, eu verifico o município, então peguei aqui o município de Salvador, verifico a quantidade de habitantes que aquele município tem. Então, Salvador tem 2.417.678 pessoas. Se Salvador tem essa quantidade toda, ela é classificada na faixa populacional 4. Por quê? Porque, de acordo com o IBGE, quem é classificado na faixa populacional 4 é porque tem acima de 100 mil habitantes. Só que qual será o valor que o Ministério da Saúde vai repassar para Salvador? A gente não sabe. Por quê? Porque ainda não foi lançado este valor conforme o critério de base populacional. Mas é assim que vai acontecer. Então, aqui a gente finaliza os 6 componentes, tá? Que vai ser aí responsáveis por que o governo federal, o Ministério da Saúde, cofinancie a atenção primária. Só que o assunto ainda não acabou. Vem aqui comigo. Atenção, atenção, atenção. A gente sabe que vai ter a transferência de dinheiro do governo federal para os municípios, conforme esses 6 componentes que a gente acabou de estudar. Então, isso aí é fato, tá? Então, vai ter essa transferência aí dos valores do componente, sendo que para o município receber este valor, precisa cumprir alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, ter aí o credenciamento da equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal, equipe multiprofissional pelo Ministério da Saúde. Então, as equipes precisam estar credenciadas pelo Ministério da Saúde. Um outro requisito para que os municípios recebam esse cofinanciamento do Ministério da Saúde é o cadastro nesse sistema de informação, que a gente chama de SCNES, tá? Esse sistema de informação é o seguinte: a gente vai ter aqui o cadastro da equipe saúde da família, o cadastro da atenção primária, o cadastro de saúde bucal e o cadastro da equipe multiprofissional,
todas elas nesse sistema de informação, que é um sistema de informação que cadastra essas equipes e os estabelecimentos, tá? Então, é um cadastro de estabelecimento de saúde. Dentro desse cadastro de estabelecimento de saúde, você vai cadastrar isso a equipe saúde da família, a equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal e equipe multiprofissional. Já o terceiro requisito é a ausência de irregularidades que motivem a suspensão da transferência conforme o que está disposto na Política Nacional de Atenção Básica. Então, assim, o governo municipal não pode ter nenhum tipo de irregularidade, porque se tiver, não recebe esse cofinanciamento. Tá? Assim como se equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, equipe de saúde bucal, equipe multiprofissional não estiver cadastrado no sistema que é o SCNES, também não vai receber. Ou se essa equipe aí, as equipes que eu acabei de falar, saúde da família, atenção primária, saúde bucal e multiprofissional, não tiver um credenciamento pelo Ministério da Saúde, também não recebe. Então, isso aqui são os 3 requisitos básicos para que o governo municipal receba esse cofinanciamento do governo federal. E uma pergunta: pode ocorrer a suspensão do cofinanciamento federal na atenção primária à saúde? A resposta é sim, tá? Então, assim, se por um acaso tiver algum tipo de irregularidade, vai haver sim uma suspensão do financiamento federal. Na verdade, não é nem financiamento, é cofinanciamento, isso aqui é importante, tá? É cofinanciamento federal na atenção primária à saúde. Então, vamos lá. Em caso de irregularidade, o valor será suspenso, tá? Para as equipes aí de saúde da família e equipe de atenção primária. Então, essa suspensão pode ser uma suspensão proporcional e uma suspensão total, sendo que essa suspensão do incentivo financeiro será mantida até a adequação da irregularidade identificadas. Isso aqui é importante. Enquanto o governo municipal tiver aí irregular, ele vai ter o seu incentivo financeiro suspenso. Pode ser tanto proporcional quanto total. Vamos ver aqui. Quando eu tô falando de um tipo de suspensão proporcional, é porque você não vai suspender o valor todo, mas você vai suspender uma porcentagem. Pode ser 25%, pode ser 50% e pode ser 75% do cofinanciamento. Qual é o motivo de cada uma delas? Se for o motivo ausência por 2 competências daquele sistema que eu chamo de Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o SCNES. Então, se tiver uma ausência de 2 competências consecutivas, isso aqui é importante, tá? Consecutivas, de apenas um dos seguintes profissionais da equipe mínima de saúde da família. Então, assim, se você tiver essa ausência aí consecutiva de uma das competências da equipe saúde da família, você já perde aí 25% do cofinanciamento. Se, por um acaso, for aí uma ausência por 2 competências consecutivas de apenas um dos seguintes profissionais de equipe saúde da família ou equipe de atenção primária, você já pode perder aí 50% do cofinanciamento. Se houver uma ausência simultânea de 2 competências dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, lembrando que é sempre, gente, consecutiva, dos seguintes profissionais da equipe mínima de saúde da família, também pode perder aí 50% do cofinanciamento. E essa perda é tanto do valor repassado para a equipe saúde da família, quanto do valor repassado pela equipe de atenção primária. Já
Se houver aí uma ausência simultânea por duas competências consecutivas dos seguintes profissionais da equipe mínima de saúde da família, vai se ter aí uma perda do cofinanciamento de 75%, certo? Então, o que é que a gente percebe aqui nessa suspensão parcial, uma suspensão proporcional? É o seguinte, que se tiver faltando dados da equipe saúde da família ou dados da equipe de atenção primária, esses dados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, de forma consecutiva, tem que ser aí no mínimo duas competências, tá? Então, duas competências. Ai, Ângela, que competências são essas mesmo? Se lembra das 6 competências que a gente acabou de falar? Pois é. Então, essas 6 competências que a gente acabou de falar, todas essas 6 competências, elas precisam ser registradas, tá? E onde é que você vai registrar essas informações? Nesse Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, porque lá tem uma parte específica de atenção primária à saúde. Então, o que acontece? Se a equipe saúde da família ou a equipe de atenção primária, elas não alimentam este sistema, o que é que vai acontecer? O Ministério da Saúde vai ficar assim, oxe, cadê os dados para eu poder observar? Se eu não tô vendo esses dados, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou continuar mandando dinheiro? Então, não pode. Eu preciso alimentar o sistema. Quem alimenta esse sistema é a equipe saúde da família e a equipe de atenção primária. Então, assim, as equipes, elas não podem deixar de enviar de forma consecutiva os componentes em que aquele estabelecimento tem, tá? Então, aí, Ângela, eu tenho 6 componentes. Ótimo. Se você está dentro dos 6 componentes, você precisa enviar as informações dos 6 componentes. Porque se você deixa de enviar de forma consecutiva por mais de 2 vezes, o que é que acontece? Começa a ter uma suspensão proporcional conforme aquilo que você deixou de enviar. Já para uma suspensão total, ou seja, a equipe não vai receber nada. Vai ser o quê, Ângela? Qual vai ser o motivo? Pode ser 3 competências consecutivas de ausência de envio de informação sobre a produção do Sistema de Informação de Atenção à Saúde, que é o nosso SISAB. Então, lembra que a gente tem vários tipos de sistema de informação. Um outro tipo de sistema de informação é justamente o SISAB. E se a equipe saúde da família aí esquecer de enviar as informações sobre as 3 competências, vai ter uma suspensão total. Lembrando que é consecutivo, tá? Eu não enviei no mês de outubro, mas não enviei outubro, nem novembro, nem dezembro. Se não enviou, não alimentou esse sistema, o governo federal vai fazer o quê? Ó, suspensão total até você se regularizar. Ai, Ângela, eu esqueci de enviar outubro, mas eu enviei novembro. Ok. Mas outubro você vai ter que enviar também, tá? Não é porque você esqueceu, passou o mês e você fez que o de outubro você não vai enviar. Você tem que enviar, gente, todos os dados. Equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, tem que enviar os dados para o Ministério da Saúde, certo? E se não enviar esses dados de forma consecutiva, é aí sim que começa a ter a suspensão do valor repassado. Já um segundo motivo, porque esse aqui é o primeiro motivo. O segundo motivo para uma suspensão total é quando é observada que há uma ausência aí de 2 competências, tá, pelo Sistema de Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde consecutiva da ocorrência de duplicidade de profissionais na equipe saúde da família. Então, se você registrar 2 vezes aí a equipe saúde da família, que são as mesmas pessoas, então aqui você registrou 2 vezes. Opa, tem alguma coisa errada. Por que você está registrando 2 vezes? Não faz sentido, tá? Por quê? Porque lembre que quando você cria uma equipe saúde da família, o que é que vai acontecer? Você recebe um incentivo financeiro. Só que essa equipe precisa ser criada de fato, não é ser uma equipe duplicada,
tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não pode ter duplicidade de informação. E um outro tipo aqui de suspensão total que pode acontecer é de forma imediata no caso de ocorrência de uma das hipóteses. Quais são essas hipóteses? A ausência, aqui ó, a ausência de 3 categorias profissionais de equipe mínima em saúde da família. Então, a gente sabe que a equipe saúde da família é formada por médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e o ACS. Então, se você tiver menos 3 pessoas que formam a equipe mínima de saúde da família, então você vai ter uma suspensão total desse valor, porque a equipe de saúde da família é formada por 4 profissionais. A ausência simultânea dos profissionais médico e enfermeiro da equipe mínima da equipe saúde da família e equipe de atenção primária, né? Tanto a equipe saúde da família quanto a equipe saúde da atenção primária tem algo em comum. As duas têm na sua composição o médico e o enfermeiro. Se não tiver o médico e o enfermeiro, tem também ausência, né, essa ausência desses profissionais. Então, o que é que vai acontecer? Suspensão total, tá? Suspensão total do valor recebido aí do cofinanciamento do governo federal. Uma outra hipótese é a ausência do cadastro ativo de equipe saúde da família e equipe de atenção primária. Então, assim, ó, lembra, todo estabelecimento de saúde precisa estar cadastrado no sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Dentro desse sistema, você vai ter ali uma aba de atenção primária. Na atenção primária, o gestor municipal precisa cadastrar as suas equipes, saúde da família, equipe de atenção primária, tá? Todas as equipes que ele tiver, ele precisa estar ali cadastrando. Se tiver ausência do cadastro ativo da equipe saúde da família, equipe de atenção primária, também vai ter uma suspensão total do valor que é repassado do Ministério da Saúde para os cofres públicos do governo municipal. E por último, a gente tem aqui a questão do estabelecimento que consta no artigo 12, que é referente às suspensões por órgãos de controle. Então, aqui, se houver aí algum tipo de notificação de um órgão de controle, que aquele estabelecimento ali está de forma irregular, também tem aí a suspensão total até que aquele estabelecimento se regularize. Certo, minha gente? Então, lembre que existe sim a possibilidade de suspensão dessa transferência do incentivo financeiro do governo federal para os municípios, e essa suspensão ela pode ser total ou parcial, que a gente chama de proporcional. E isso depende muito do motivo. E eu acabei de mandar aqui para vocês, acabei aqui de falar para vocês quais são esses motivos. Então, conforme os motivos, você vai verificar se é uma suspensão proporcional ou se é uma suspensão total. E uma coisa que é importante estar lembrando, que eu já falei também, é o seguinte: enquanto aquela unidade ela tiver com irregularidade, a suspensão continua valendo, tá? Até que ela entre na regularidade. Prontinho, agora sim acabamos. Qualquer dúvida é só falar comigo que vai ser uma satisfação te explicar. E lembre-se que sim, você é capaz. Beijos e bons estudos!